Eu não sei porquê, talvez Deus tenha propósito com essa palavra hoje. Talvez Deus tenha um propósito na vida de cada pessoa hoje, através desta mensagem, que já é conhecida de vocês, mas que a palavra de Deus nunca é demais, né? Vocês acham que a palavra de Deus é demais? A palavra de Deus, ela não envelhece, envelhece? A palavra de Deus se renova ou não? Sim ou não? Mas se vocês falaram que ela não envelhece, como que vai se renovar? Se renova o que é velho, mas se ela não envelhece, se renova? Renova ou não renova? Mas se ela não envelhece, como que ela renova? Se renova o que envelhece, mas se é sempre novo, vai renovar como? Se renova o que envelhece, mas se não envelhece, renova? Renova o quê? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Hoje ela é nova, amanhã ela é nova, depois da manhã ela é nova, sempre nova. A palavra de Deus é sempre nova. Quem trouxe a Bíblia hoje? Quem trouxe? Quem trouxe, levante ela na mão, levante. Tem gente que não anda com a Bíblia, mas de jeito nenhum. A minha está velha, irmão, mas eu não consigo trocar. Eu já arrumei umas 10 Bíblias e eu não consigo trocar. Minha Bíblia está velha, está rasgada. Eu tenho uns 15 anos. E sempre quando eu troco eu não consigo. Aí eu tenho que voltar nela de novo, né? A gente acostuma a dar pita com ela. Então eu tenho que trocar de Bíblia, porque a minha Bíblia está até saindo as folhas. Ou mandar renovar o papel, né? Porque a palavra é sempre nova. Amém? Tem gente que diz assim: eu não ando com a Bíblia, pastor, mas pode perguntar o que você quiser, eu tenho ela aqui dentro. Tem crente que diz: eu não ando com a Bíblia na mão, mas eu tenho ela no coração. Quem tem a Bíblia no coração? A Bíblia, o salmista Davi disse assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu acho que o crente sempre tem que ter a palavra de Deus escondida no coração. Mas esses crentes que não gostam de andar com a Bíblia, que diz assim: eu não ando com ela na mão, mas eu tenho ela no coração. Para mim é muita falta de responsabilidade. E eu também não acredito que um crente que não anda com a Bíblia na mão tenha ela no coração. Porque na mão que é fácil, ele já não carrega. Já imaginou no coração? Gênesis capítulo de número 4. Tem crente pentecostal aqui hoje, hein? Gênesis capítulo de número 4. Quantos acharam? Digo amém. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, e a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor lhe perguntou: Caim, por que te iraste? E por que estás descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de se levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Vamos ficar para a nossa meditação, o versículo de número 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Diz assim: ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos das suas ofertas e da gordura. Ora, o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Diga: meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Pode sentar e aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno e merecedor de toda honra e de toda glória. Procure não andar agora e nem conversar, tá bom? O tema é um pouco importante. Nós vamos falar mais uma vez hoje sobre a inveja. E eu acho que nunca é demais
você meditar a palavra do Senhor, principalmente quando se diz respeito à doutrina. Nós pregamos muito contra a doutrina, ou sobre a doutrina do exterior. Nós pregamos muito a aparência, o estereótipo, falamos muito pouco daquilo que é interior. Às vezes nós falamos muito do cabelo, da roupa e do sapato e esquecemos de falar de algo que não deixa também de ser importante, ou por que não dizer que é o mais importante ainda, porque a verdadeira transformação não começa por fora, começa por dentro. E de repente, se o interior estiver mal, o exterior também vai estar mal, porque o exterior é o reflexo daquilo que a pessoa manifesta no interior. Então, quando tratamos do interior, às vezes conseguimos atingir os nossos objetivos. Amém? Amém? Amém. Diga a Deus, fala ao meu coração nesta noite. A história começa, meus irmãos, falando do nascimento de dois filhos. Os dois filhos de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram dois filhos, e a Bíblia diz, meus irmãos, que o primogênito aqui da história é o Caim, e posteriormente nasce Abel. Esses dois irmãos nasceram, a Bíblia já começa a adiantar, e quando já chegamos a ver, eles já são adultos e já estão trabalhando. A Bíblia não fala da infância deles, mas eu pelo menos entendo que na infância houve algumas rivalidades e rixas entre os dois irmãos, a tal ponto de estimular no coração de Caim uma inveja com relação a Abel. Bem, meus irmãos, esta história de inveja que eu vou falar aqui nesta noite, ela não é tão atual, ela é muito antiga. E esta inveja não começou aqui na vida dos filhos de Adão e Eva. Esta inveja começou mesmo antes da existência do homem. Mesmo antes da existência do homem. O primeiro sintoma de inveja verificado na Bíblia, nós entendemos que nasceu no coração de Lúcifer, quando ele invejou, ou seja, quando ele quis ser semelhante a Deus, quando ele quis se assentar no trono de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele era um anjo de luz, um querubim ungido, que andava sobre as pedras esfogueadas, e ele, querendo ser igual a Deus, ele querendo usurpar o lugar de Deus, ele agora cria, meus irmãos, um grupo e começa a se dividir ali no céu. Ele pegou os anjos, ou seja, que estavam do seu lado, e começou, vamos falar de uma palavra que vocês possam entender. Ele começou a fermentar uma hierarquia de anjos, a tal ponto, meus irmãos, de enganar a terça parte dos anjos celestiais. Esta inveja, meus irmãos, começa no coração de Satanás. Nós vemos a inveja no Éden, e se vocês analisarem no livro de Provérbios, capítulo de número 14, o versículo de número 30, a Bíblia diz que até as árvores do jardim do Éden invejaram do cedro que existiam no Éden. Nós vemos a inveja até no meio das árvores. Mas aqui a história começa a falar o seguinte, que quando Adão e Eva teve os seus filhos, um se tornou pastor de ovelha, e o outro foi cuidar do fruto da terra. Um era lavrador, o outro era pastor de ovelha. Quem era o lavrador? Quem era o lavrador? Quem era o pastor de ovelhas? Quem era o lavrador? Quem era o pastor de ovelha? Notem, meus irmãos, que essa história de sacrifício, de oferenda, de oferta, não é atual também, ela é muito antiga. Desde o princípio Deus exigia sacrifícios. Quando eu pregava sobre o dízimo, eu enfatizava que Deus deixou sinais para que nós possamos manifestar a nossa honra a Ele. E estes sinais são muito antigos, desde a primeira família, Deus já deixou esses sinais, e Deus sempre quis oferta, Deus sempre quis primícia. E analisando, meus irmãos, essas duas personagens aqui, o Caim e o Abel, eu descobri algo interessante, eu descobri algo maravilhoso. Se vocês analisarem, a Bíblia diz no versículo de número 3, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Há dois tipos de oferta. Se nós lermos rapidamente, nós não vamos entender o significado, e eu já tinha lido inúmeras vezes esta passagem, mas um dia, quando eu comecei a refletir e analisar, eu comecei, meus irmãos, a buscar algumas coisas interessantes aqui. Eu parei, quando a Bíblia
Bíblia diz assim, ó: ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Diga comigo, uma oferta ao Senhor. Agora, olha a diferença de oferta. A Bíblia diz no versículo de número 4: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Diga, dos primogênitos. Primogênito significa o primeiro. Abel, meus irmãos, conseguiu agradar a Deus. Primeiro porque ele ofereceu as primícias ao Senhor. A Bíblia não diz que Caim ofereceu as primícias. A Bíblia diz que simplesmente ele levou uma oferta. E a diferença entre uma oferta e entre as primícias da nossa oferta, a diferença entre aquilo que nós oferecemos a Deus simplesmente por oferecer, e entre aquilo que nós oferecemos a Deus porque queremos honrar a Deus. Abel não ofereceu simplesmente uma oferta, mas Abel fez questão de pegar o melhor, as primícias, os primogênitos das suas ovelhas e levar ao Senhor. Mais uma coisa interessante aqui: Abel cuidava de ovelha. Ovelha fala de coisas espirituais. Caim cuidava de terra. Terra fala de coisas terrenas. Deus gosta de crente que mexe com coisas espirituais. Eu descobri mais uma coisa. Quando a Bíblia diz o seguinte, olha o que diz a Bíblia: ora, o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Diga comigo, para Abel e para a sua oferta. Primeiro Deus atentou para, depois diz a Bíblia, mas para Caim, diga comigo, para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Em primeiro lugar, a Bíblia não diz que Deus se agradou da oferta. Em primeiro lugar, Deus se agradou daquele que oferecia a oferta. Há diferenças aqui. Deus não quer só simplesmente a nossa oferta. Primeiro, Deus nos quer como oferta. Ou seja, não é toda a oferta que Deus recebe. Por quê? Porque Deus não gosta da oferta? Não, é por causa do ofertante. Se Deus não gosta de mim, ou se Deus está irado comigo, eu digo não gosta, não na expressão que Deus não nos ama, me entendam, eu digo não gosta na expressão de que eu estou me rebelando contra Ele. Ou seja, se eu não estou andando adequadamente conforme aquilo que Deus exige de mim, então Deus também não vai atentar para a minha oferta. Em outras palavras, se eu não sou fiel na minha personalidade, no meu caráter, na minha vida íntegra diante dEle, na santidade, então não adianta eu dizer, não, eu sou um bom ofertante, então com a minha oferta eu compro Deus. Não, Deus não aceita isso. Nós vemos algumas igrejas que eles são manipulados, ou os pastores são manipulados por ofertantes. Por exemplo, aí depois chega e diz para o pastor assim: ô pastor, é o seguinte, eu estou com um probleminha aí, e o médico disse para mim, isso são vários casos que eu já tenho conhecimento, e apareceu um caso aqui outro dia, e não importa também aos irmãos quem é a pessoa desse caso, e eu orientei conforme a palavra de Deus. De repente a irmã chega para o pastor e diz: pastor, é o seguinte, está caindo o meu cabelo. Ai, mas como está caindo? Eu fui ao médico, e o médico falou assim, que eu tenho que cortar o meu cabelo, porque senão eu vou ficar careca. Aí o pastor dá uma olhadinha e diz: bom, irmã, mas a Bíblia não permite. Mas sabe o que é, pastor? Ah, pastor, eu até trouxe o meu dízimo aqui hoje. Aí a irmã trouxe o dízimo. Ó, pastor, eu vou dar o dízimo ali, depois a gente conversa. 20 mil reais de dízimo. Aí ele vai lá e dá o 20 mil, o pastor fica de olho. 20 mil? Ô irmãzinha, mas você tem certeza que é um médico? Já começou a mudar a história, já não é mais o que a Bíblia diz, já é o que o médico diz. Mas você consegue um atestado para me mostrar para a igreja que é o médico? Ah, consigo. Ah, então não tem problema não, irmãzinha. Mas se é uma irmãzinha que não dá o dízimo porque não tem nenhuma renda, que não tem dinheiro para dar oferta, que às vezes até a igreja tem que beneficiar, que é isso, irmão? Isso é do diabo, esse corte de cabelo é o Satanás que está usando o médico. O que está falando já não é mais a palavra, o que está falando já é a voz do interesse financeiro.
Agora, no pastor pode haver esses erros. O pastor pode aceitar. Agora, Deus é diferente. Se Deus não está contente comigo, eu posso comprar uma igreja e entregar. Na hora de ir para o inferno, se eu não estiver retinho com Deus, eu vou para o inferno. Não, mas Senhor, mas eu comprei uma igreja, o maior salão de Curitiba, e dei para a tua obra. Existem igrejas por aí que são manipuladas por grandes homens. Se é a família do fulano de tal, mas o fulano é um político, o fulano é um deputado, é um cidadão da alta elite, da alta sociedade, então não mexe com a família dele, porque o dízimo dele é gordo, ele que ajudou a gente a comprar isso, ele que ajudou a gente a fazer aquilo outro. Não mexe com a família dele não. Mas está em pecado, pastor. Mas deixa para lá, o dízimo dele é alto. Igrejas que são manipuladas por valores, pastores que são manipulados por situações financeiras dentro da casa de Deus. Com pastores existe isso, existe, mas com Deus não existe. Ou você agrada a Deus, ou Deus não aceita a tua oferta. Deus não está preocupado simplesmente com o número. Deus está preocupado com o coração daquele que ofereceu o número. É por isso que quando eu falo em oferta na igreja, quando eu falo em dízimo na igreja, eu não obrigo ninguém e não digo que as pessoas têm que ser obrigadas a fazer. Eu sempre ensinei a voluntariedade, porque a minha Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Eu sempre ensinei vocês a fazer aquilo que a voz do teu coração fala, aquilo que vocês se sente bem, não aquilo que o pastor obriga, não aquilo que o irmão exige, não aquilo que a igreja exige, porque às vezes você dá uma oferta, mas Deus não recebe. E o grande problema começa no coração. E quando não conserta o coração, aí o problema continua. Então, se você quer que Deus receba a tua oferta, primeiro conserte o teu coração. E diz a Bíblia, olha o que a minha Bíblia diz. Brilhou aqui na minha mente agora. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de oferecer a sua oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão e depois traz a oferta no altar. Não é isso que diz a Bíblia? Não é isso que diz a palavra de Deus? E sabe por que Deus não recebeu a oferta de Caim, perdão? Sabe por que Deus não recebeu? Porque Deus percebeu que o coração de Caim era invejoso. Que Caim era invejoso. E sabe por que Deus recebeu a oferta de Abel? Porque primeiro Deus viu em Abel sinceridade. E a minha Bíblia diz, para Abel e para a sua oferta, Deus atentou. Primeiro Deus olhou para Abel, primeiro Deus aprovou Abel, e depois Deus aprovou a oferta de Abel. Então, em primeiro plano, Deus tem que me aprovar. Depois que Deus me aprova, aí tudo que eu faço é aprovado por Ele. Sabe por que tem muita gente que faz, Deus não aprova? Porque faz a título de competição. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque daí o pastor vai me dar o cargo, vai tirar o fulano de tal, porque eu não gosto do fulano de tal, e vai me colocar lá. E aí ele se transforma em 4 para fazer, mas Deus não aprova. Porque ele não está fazendo porque ele quer fazer, ele está fazendo porque ele tem inveja daquele outro que faz, e às vezes faz, e Deus se agrada do que o outro faz, mas ele quer derrubar aquele outro que está fazendo, para ele usurpar o lugar daquele outro, e Deus não aceita. São os chamados sacrifícios de tolo, diz a Bíblia. Aleluia! E esta inveja, meus irmãos, é um veneno mortal, que ela atinge o coração dos crentes. E ela começou na Bíblia Sagrada, e ela veio discorrendo pelos séculos, e ela foi, meus irmãos, se evoluindo. E ninguém é livre desse espírito, ao contrário, todos nós, talvez um dia já fomos vítimas dessa inveja. Alguns foram vítimas, e outros são receptores dela. Lembra-se de José? Só porque ele contou um sonho um dia. Só por causa de um sonho. Só porque ele via em um sonho. E a interpretação do sonho era a seguinte: que os irmãos dele, o pai e a mãe, iriam se dobrar diante dele. Os irmãos dele falaram: o quê?
ficaram de olho nele. Ele falou: nós te pegamos. Você é maior que nós? De jeito nenhum. E nasceu naquele dia um espírito de inveja. Eu sempre digo aos crentes, eu sempre digo aos irmãos, tem irmãos, deixa eu usar uma expressão aqui, às vezes eu uso expressões pesadas, não é para ofender, irmãos, é para você sentir o impacto daquilo que eu estou falando. Tem irmãos tão bobinho, que ele tem sonho e fica contando para todo mundo. Tem gente que conta os problemas dele para todo mundo. E você sabia que é perigoso isso aí? Você fica contando: foi revelado na igreja que Deus ia usar. Aí sai contando para todo mundo: eu fui revelado que Deus vai me usar. Às vezes fala até na simplicidade, mas é aí que você arruma inúmeros de inimigos. Porque tem gente que na tua frente está: a paz do Senhor, irmãozinho, por trás: eu odeio aquele irmão. Tem gente que por frente está te abraçando e dizendo: parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe. Você foi revelado, Deus vai te usar muito. E quando vira as costas de José: eu quero ver aquele irmão na desgraça um dia ainda. São pessoas que carregam dentro de si uma raiz demoníaca e diabólica chamada de espírito de inveja. Não conte tudo para os outros, não. Se você tem que contar algum problema a alguém, procure alguém que realmente seja uma pessoa séria. E de preferência, procure o seu pastor. Quando Eliseu, meus irmãos, e Geazi estavam caminhando, o filho de uma viúva morreu. Não sei se vocês lembram essa história. E a viúva saiu correndo atrás do Geazi, atrás do Eliseu, perdão. E quando o Eliseu percebeu que a viúva, meus irmãos, estava aflita, perdão, não era viúva, era a mãe do menino que morreu. Aquele menino que Eliseu havia profetizado que a mulher ia gerar e dar à luz a ele. Aí o menino morreu lá de dor de cabeça, vocês conhecem a história? E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Eliseu percebeu que aquela mulher estava triste, Eliseu chamou Geazi e falou: Geazi, vai lá e vê com ela o que está acontecendo. E quando Geazi chega, olha para a mulher e diz: mulher, vai bem contigo. O filho da mulher estava morto. Sabe o que ela falou para o Geazi? Vai bem, vai mil maravilha. Vai bem com tua família, vai bem com teu esposo, vai bem com todo mundo, vai bem. Mas não ia bem. Não ia. Sabe por quê? Porque o filho dela estava morto. Mas quando chegou para Eliseu, ela chorou e contou a verdade. Eliseu, para você eu falo. Para o Geazi eu não vou falar que ele não tinha nada para me oferecer. Vou falar para o Geazi, eu sabia que ele não tinha nada para me oferecer. Agora você tem, Eliseu. O meu filho morreu. Aquela mulher foi inteligente e contou o problema para quem ela sabia que ia resolver. Se você percebe que tem gente que pergunta para você se vai bem, não com o intuito de querer te ajudar, mas com o intuito de depois sair falando para todo mundo: foi bom, fulana falou para mim, ela está caída, está derrotada, manda esse demônio embora. Você pode estar passando a pior luta. Quando você perceber que o invejoso chegou perto, e aí vai bem, vai mil maravilha, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Aleluia. O sonho de José levou ele, sabe para onde? Para a cisterna, para o poço. O sonho de José levou ele para ser escravo no Egito. A inveja, meus irmãos, levou os próprios irmãos de José. E olha, não é o povo do mundo que vai tentar te derrubar, são irmãos que estão dentro da própria igreja. São pessoas que comem na mesma mesa, que participam da mesma ceia. São pessoas que moram na mesma casa, que professam a mesma fé. E esta inveja, meus irmãos, ela tem destruído a vida de muitas pessoas. O espírito da inveja. Existem vários tipos de inveja. Eu quero começar rapidamente, eu vou falar rapidinho sobre a inveja material. A inveja material é aquela inveja que tudo que a outra pessoa tem, o invejoso quer ter também, ou quer ter melhor. Eu morava numa rua, meus irmãos, que era uma competição.
3 casas acima da minha, tinha um senhor que trabalhava num serviço até importante, e um outro que trabalhava num serviço basicamente no mesmo nível. E as mulheres, as esposas, para quem entendia do assunto, as esposas, meus irmãos, viviam em uma guerra de competição. Se o marido da vizinha da frente comprasse um Vectra, o marido da outra queria que ela comprasse um BMW. Se o marido da outra fazia a casa de tijolinho à vista, o da outra queria que fizesse de mármore à frente. Era uma briga, era uma competição, inveja. E quando o marido de uma trocava de carro, a outra pressionava o marido até trocar de carro. E eu sei desses fatos porque membros da minha família trabalhavam com essas famílias. Era uma guerra, era uma briga de competição. Tem gente que não aceita perder. E essa inveja, lá no mundo, talvez não cause tanto dano, mas aqui dentro da igreja isso é horrível, isso é ridículo, isso é péssimo. A inveja material, ela leva pessoas a perder a sua própria família, a destruir a sua própria família. A inveja material leva lares a se destruir, leva casamentos à ruína. A inveja material, ela desgraça a vida, ela leva pessoas, meus irmãos, a ficarem isoladas. Ninguém gosta de ficar perto do invejoso. O invejoso só sabe se vangloriar daquilo que é dele. O invejoso só sabe abajular aquilo que é dele, que pertence aos seus próprios interesses. O que é dos outros nunca presta, só o que é dele que é o melhor. Se você vai falar bem de alguém e diz, olha, aquele irmão comprou um carro bonito, aí ele já disse, você já viu o meu? Não, mas o do irmão é lindo. Que cor que é? Ah, mas é um bordô lindo. Que cor mais feia. Você não viu o meu? O meu é azulzinho. O meu é que é bonito. Eu odeio essa. Eu não sei como que a esposa daquele irmão teve coragem de aceitar. Eu odeio essa cor de carro. Isso é inveja. O problema não é a cor, o problema é o teu coração. Se a cor do carro dela é bordô, teu coração é negro. Tem gente que não aceita ver os outros crescer. Tem irmã que não pode visitar a casa da outra, porque se ela for visitar a casa da outra semana, o marido dela passa a maior tribulação do mundo, porque ela quer obrigar o marido a comprar um sofá melhor que o da outra, uma geladeira melhor que o da outra, o jogo de cortina melhor que o da outra, o jogo de quarto, tudo tem que ser melhor que o da irmã. E aí começa a guerra dentro de casa. Benzinho, amorzinho, eu quero um sofazinho mais bonitinho do que o da irmã. Você viu que sofá bonito dela? É, bem bonito, né? Mas tem os irmãos que é compreensível e diz assim, mas bem, a gente não pode agora, né? Vamos deixar mais para frente. Ah, não, eu convidei a irmã para vir almoçar o mês que vem aqui e ela vai vir. Olha que sofá mais ridículo aqui em casa, porque vai ficar falando para todo mundo, eu quero um melhor que o dela. Mas bem, você sabe que não tem jeito. Não dá para comprar. Porque a gente está endividado, aliás, a gente está pagando ainda a prestação da casa, está pagando a prestação do carrinho. Então não dá. Eu não quero saber, eu quero. Como que o marido da irmã consegue? Só você que não consegue nada, né? Aí o marido já começa a ficar chateado, porque o da outra é melhor que ele. Se vira, faz como o marido da irmã. Faz hora extra, dá um jeitinho. Aí o coitado fica naquele dilema, né? E outro dia a esposa de novo. E aí, bem, já fui até ver o jogo de sofá. Lindão, R$1.000. Aí ele diz assim, coitado, até engasga, né? R$1.000, bem, meu Deus, só lá pelo ano 2010 pra gente comprar um desse. O quê? Eu quero um ainda esse mês, dá um jeito. Posa trabalhando, faz hora extra. Bem, não dá. Outro dia, ele chega do trabalho, aí a esposa diz assim, e aí, bem, já fui até ver quantas vezes faz em 10 vezes, 100 por mês. O espírito da inveja não deixa ela quieta. Lá vai ela. E ele diz, bem, não dá. Olha aqui, a gente tem que pagar essa prestação, tem que pagar mais essa, tem que pagar. Não tem da onde que eu vou tirar R$100. Se vira, você não é meu marido?
E aí a coitadinha, o coitadinho do irmão vai dormir já abatido, porque não consegue suprir o desejo do coração da esposa, que na realidade é um desejo maligno e diabólico. Não é um desejo simplesmente por necessidade, é um desejo mais por concorrência, por inveja. E aí, meus irmãos, outro dia o marido chega cansado, e ela diz: e aí, bem, viu o sofá? Ele falou: já falei para você que eu não vou ver. Ah, você me paga. Outro dia o marido chega cansado, quando entra no banheiro: ô bem, minha roupa. Ah, tua roupa? Tá lá no tanque. Mas você não lavou minha roupa? Ah, você quer a tua roupa? Quero. E o meu sofá? Bem, você não lavou minha roupa? Você não comprou meu sofá? E começa aquela guerra de palavras. E o coitado vai ver, a roupa não está limpa, está lá no tanque para lavar mesmo, ou na máquina de lavar. Humildemente ele pega uma roupa mais velha, veste a roupa, e quando sai de lá, vai para a cozinha, não sente o cheirinho da janta. Cadê a janta, bem? Ela diz: cadê meu sofá? Não vai dizer que você não fez janta. Não vai dizer que você não comprou meu sofá. São situações, meus irmãos, que às vezes vocês riem, mas que está acontecendo dentro da casa de vocês. E o teu marido está dizendo assim: fala mais, irmão Alexandre. Os irmãos riram agora, né? Os irmãos gostaram. Parece brincadeira, mas sabe a conclusão? O marido, pressionado por uma força de necessidade, sabe o que ele faz? Coitado, vai lá e compra o sofá. Aí comprou o sofá. Quando chega com o sofá, aí: oi, benzinho bonitinho, um beijinho de cá, beijinho de lá, tudo atrás do sofá, né? É porque do sofá agora já não amo mais ele, amo o sofá. E por causa do sofá ligamos beijinho. Aparentemente agora tudo maravilha. Acabou o problema? Não, começou o problema. Ela vai lá, chama a irmã, ela até liga para a irmã: ô irmã, não dá para adiantar, você ia vir dia 30, vem dia 15 aqui na minha casa almoçar, porque aí o sofá está cheirando novinho ainda, né, bem? Ela quer apresentar para alguém, ela quer se aparecer para alguém. Vocês ficam tranquilos, daqui a pouco eu vou pegar para o lado dos homens também. Aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Lá vem a irmã, e quando a irmã chega, ela faz questão de recolher a irmã. Ai, senta aí, irmã, senta aí, senta. Aí o menininho dela vai lá e senta, põe o pé: ô filho, sai daí porque o sofá é novo, tá, filho? Sai daí, só para contar para a visita que o sofá é novo. São coisinhas que aparentemente parece que não são significantes, mas que levam as pessoas a criarem dentro de si um espírito demoníaco e diabólico de orgulho. Acabou o problema, irmão Alexandre? Não acabou, porque agora venceu a prestação, e as Casas Bahia não recebeu a primeira prestação, venceu a segunda, as Casas Bahia não recebeu a segunda, venceu a terceira, não recebeu, na quarta, a irmãzinha sai lá: pois não, eu sou das Casas Bahia, seu marido está atrasado com 4 prestações lá, e não pagou. O quê? A vizinha sai lá e todo mundo está olhando porque bateu palma, né? Aí ela grita bem alto: aquele cachorro vai me pagar. Acabou o beijinho e virou cachorro o marido agora. Lá chega o marido na casa. E quando o marido chega, ela já olha para ele. Ele chegou no portão, ela já começa a imperar palavras mortais: você não pagou o sofá? Que homem responsável é você? Eu recebi a cobrança, o cobrador lá nas Casas Bahia veio aí, você não pagou? Está lá 4 prestações atrasadas, que homem é você, mais irresponsável? Querida, eu não falei para você que eu não conseguiria pagar? Mas você não é homem. E começa a briga, e começa a discussão, e começa, meus irmãos, o inferno novamente. E de repente o marido olha para a esposa e diz assim: ó, você quer viver sua vida de mordomia? Arruma outro, vai, desaparece, eu estou indo embora. E vai embora e deixa ela penando com os filhos. E o marido muitas vezes acaba até se desviando, vai para o bar encher a cara de cachaça. Sabe por quê? Tudo começou devido a um sentimento de inveja que nasceu no coração de uma mulher. E se você for analisar
contabilizar hoje 30%, ou vamos alterar um pouquinho, 50% dos lares destruídos começam a destruição por situações como essa: espíritos de inveja, pessoas que querem ser o que não podem e acabam, meus irmãos, deixando o espírito de inveja entrar dentro do coração e acabam levando o lar à bancarrota, à destruição e à miséria. Mas que o Espírito Santo de Deus nesta noite desça aqui e arranque a inveja do nosso coração, e que na simplicidade você seja um casal feliz, na humildade Deus possa te usar. Se o sofá é novo, glória a Deus; se o sofá é velho, louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! Cuidado com a inveja. A Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja destrói os ossos. A inveja destrói uma igreja. A inveja destrói uma sociedade. A inveja destrói uma empresa. A inveja destrói uma firma. A inveja destrói sociedades, meus irmãos. Mas a inveja vai ter que ir embora hoje, em nome de Jesus Cristo, do nosso meio. Não tem lugar para inveja, aqui só tem lugar para o espírito de humildade, para o espírito da simplicidade. Quando Jesus se manifestou lá no deserto, ou quando se manifestou no deserto, quando Jesus estava se batizando, se manifestou o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, sinônimo de humildade, sinônimo de simplicidade. A minha Bíblia diz que nós temos que ser prudentes como a serpente, mas simples e humilde como uma pomba. Os verdadeiros cristãos, meus irmãos, são simples e humildes, e a beleza do Evangelho não está em coisas grandes que você constitui ou que você tem. A beleza do Evangelho está na simplicidade com que você vive ele. Não tem inveja. A inveja material destrói. As pessoas que são invejosas, nunca elas concordam. Ainda que o outro esteja prevalecendo sobre ele, nunca ela concorda. Tem irmã, e normalmente, me desculpe a expressão, mas normalmente esse espírito atinge mais o lado feminino. Normalmente. Existem irmãos invejosos? Como existe. Existem irmãs invejosas? Como existe. São aquelas irmãs que sempre querem rebaixar. A inveja leva a pessoa a rebaixar os outros. O marido dela arrumou um serviço de R$1.500, ela sai contando todo mundo: meu marido está trabalhando agora no serviço de R$1.500, graças a Deus. Ela vem contar a bênção 50 vezes. Não é porque ela quer agradecer a Deus, mas ela quer que todo mundo saiba que agora o marido dela ganha R$1.500. Eu não estou generalizando isso. Não deixe de contar a bênção por causa que eu estou falando isso. Mas eu estou falando que existem colocações. Só que de repente ela começa: meu marido ganha 1.500, então está ganhando quanto? Ela sabe que o outro ganha 500. Aí a irmãzinha humilde: meu marido ganha R$500 por mês. Nossa, como que vocês conseguem viver só com isso? Eu com 1.500 já passo apurado. E se de repente ela descobre que o outro está ganhando mais, de repente ela chega e diz assim: e o seu marido ganha quanto? Meu marido está ganhando 5 mil. 5 mil? Do que ele está trabalhando? Aí ela fala, aí depois ela sai difamando: o marido da outra ganha 5 mil, mas também trabalha que nem cavalo, só para chamar ele de cavalo. Ela não aceita, não concorda. O invejoso nunca vai concordar. O invejoso nunca vai aceitar. Agora cuidado, porque uma hora a inveja vai virar contra você e vai te destruir. Todo invejoso acaba sendo destruído por si próprio, pela sua própria inveja. Eu nunca vi um invejoso prosperar, meus irmãos. Eu nunca vi um invejoso prosperar. Ele sobe lá em cima. Só que quando começa a despencar, ele vai lá embaixo. Vocês conhecem aquela história lá dos dois candidatos a prefeito? Eles se candidataram a prefeito e tinha um que era invejoso de forma horrível. E no dia da eleição, quem ganhou? O prefeito que não era invejoso, o candidato que não era invejoso. E o invejoso perdeu. E o povo, meus irmãos, gostava tanto do que ganhou. Sabe o que eles fizeram? Foram lá na praça principal e fizeram um monumento bem alto, uma estátua bem grandona, com a fisionomia do prefeito que ganhou, do candidato que ganhou. E colocou homenagem ao senhor fulano de tal, que era o candidato eleito. O outro, meus irmãos, quando passava de carro lá, olhava aquela imagem, dava vontade de detonar uma bomba lá no pé da imagem. Todo dia. Aí um dia ele criou um esquema.
Ele falou, não consigo ver a imagem do meu rival ali. Aí sabe o que ele começou a fazer? Ele via que a praça era erma durante a noite, madrugada. Sabe o que ele fazia? Pegava uma picareta, ia lá no pé da imagem, pá, 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 pá. Cada dia quebrava um pedacinho. Todo dia lá de madrugada, pá, pá, e quebrava um pedacinho. E quebrava um pedacinho. Aí um dia, meus irmãos, ele olhou e sorriu e falou, amanhã eu termino o resto. Amanhã isso aqui vai por terra. E o outro dia, meus irmãos, ele foi com toda alegria, com toda euforia. E pá, 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 pá. Correu. Quando ele correu, não deu tempo. A cabeça da imagem caiu na cabeça dele e o matou. Você vai cair na sua própria armadilha um dia. Você está armando cova para o seu irmão, se prepare porque você vai cair nela. Cuidado, essa inveja destrói. Mas essa ainda não é a das piores. Se vocês me derem mais de 10 minutos eu falo da pior. Posso ou não posso? Eu vou resumir e vou falar da pior que existe. Sabe qual é? É a espiritual. Essa destrói a igreja. Vocês ouviram a primeira mensagem que eu preguei na Santa Ceia no domingo de manhã? Eu falei sobre o amor e falei sobre o perdão. E é impossível um crente, meus irmãos, que tenha inveja conseguir perdoar, a menos que ele seja transformado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Mas a inveja espiritual é a pior de todas. Sabe por quê? Porque ela se introduz dentro da casa de Deus. Ela entra no coração de irmãos. A inveja ela é tão complicada, meus irmãos, que nem Jesus foi livre dela. Jesus também foi vítima da inveja. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver, meus irmãos, que entregaram Jesus por causa da inveja. Quando você abre a Bíblia no livro de Coríntios, você vê Paulo falando que por causa da inveja há divisões e facções dentro da igreja. Facções é divisões, mesma coisa. A inveja gera facções, a inveja gera grupos dentro da igreja. Eu sou do grupo da Maria, eu sou do grupo do João, eu sou do grupo do Pedro. E aqueles grupos, meus irmãos, movidos pela inveja, se um apresenta uma peça maravilhosa, o outro diz assim, nós vamos apresentar uma melhor. Eu já congreguei em igreja, meus irmãos, em que grupos faziam congresso. Quando acabava o congresso foi maravilhosamente maravilhoso. O outro grupo se aproximava de mim e falava, pastor, a gente quer marcar a gente quer marcar também o nosso congresso, podemos? Mas ó, o nosso vai abalar, o nosso não vai ser que nem o do grupo da Maria. Existem pessoas, meus irmãos, que fazem, não porque fazem para adorar a Deus, mas porque fazem porque querem se sobrepor acima das demais pessoas. Existem pessoas que não aceitam ficar por baixo. Existem pessoas que não aceitam, meus irmãos, que os outros falem que aquele irmão prega melhor que ele, que aquela irmã canta melhor que ela, que aquele outro irmão tem um dom mais espetacular do que o dele. Se você chega para o invejoso e diz assim, olha, eu tive no culto ontem, mas como Deus usou o irmão Pedrinho. O irmão Pedrinho? Aquele irmão lá, eu não acho que Deus usa ele. Deus usa ele. Aí o irmão invejoso diz assim, você já viu eu no púlpito? A hora que você me ver, você vai ver o que é fogo. Ontem eu tive numa cruzada evangelística, 150 pessoas levantaram as mãos e aceitaram Jesus. Mentira. Fiz uma oração, caiu 50 endemoniados. Aí o irmão, pois é, o irmão Pedrinho ontem começou a orar também, caiu uns 10. Quem que caiu? E caiu a fulano, aquele lá é freguês, aquele lá já é da casa, aquele lá cai qualquer um mesmo. Está entendendo? Sempre ele acha o meio de dizer que o irmão não presta. Ele é aquele irmão, quer conhecer o invejoso? Ele é aquele irmão que quando sobe no púlpito, ele já diz assim, olha, senhoras e senhores, eu quero nesta noite pregar, e vocês têm que dar muito glória a Deus aqui hoje. E quando ele começa a pregar, ele vai lá, irmãos, dá glória a Deus, dá aleluia. E todo mundo tem que pular e gritar, que senão ele fica gritando o culto inteiro, dá glória a Deus e dá aleluia. E todo mundo tem que dar glória a Deus, e ele fica o culto inteiro, dá glória a Deus e aleluia. Só que quando tem um outro irmão aqui, ele fica no banco que nem uma coruja, não dá glória a Deus, não dá aleluia, e não fala nem uma língua estranha.
Essa inveja destrói. É o mesmo espírito que estava no filho pródigo, não no filho pródigo, no irmão do filho pródigo. É aquele espírito, meus irmãos, que não aceita que alguém receba honrarias. Ele tem que receber. Eu fico, meus irmãos, estagnado quando eu vejo crentes. Às vezes a gente dá oportunidade para irmãos dentro da igreja. Aí aparece aqueles crentes de 20, de 30, de 40 anos, dizendo: peraí, o irmão Alexandre pôs aquele irmão para abrir culto, pôs aquele irmão de obreiro. Eu já tenho 20 anos de ministério, já tenho 25, nunca ninguém me deu uma oportunidade. Ah, está errado isso aí. O irmão mais velho falou exatamente isso. Ó, pai, eu nunca saí da casa, eu sempre estive na tua casa. Agora aparece o meu irmão que abandonou tudo, voltou. O Senhor já dá oportunidade para ele, já mata bezerro, já veste ele, já dá aliança para ele. E para mim nunca fez uma festa só para ele. O diabo não está preocupando em destruir a doutrina da nossa aparência. O diabo já não se preocupa mais em fazer o irmão deixar dos jogos, das bebidas alcoólicas. Mas o diabo, meus irmãos, ele se preocupa muito em entrar, em se introduzir dentro do teu coração e colocar dentro do teu coração situações, meus irmãos, de que você está sendo deixado de lado e que os outros que não merecem é que estão sendo ocupados dentro da igreja. Quer ver esse demônio embora? Quer ver esse demônio embora? O dia que o irmão que você menos gosta dentro da igreja, que você não vai com a cara dele, que você não vai com o jeito dele, o invejoso nunca está bom. Se o pastor prega bastante, ele diz: ih, aquele pastor fala demais, olha, 1 hora de mensagem ninguém aguenta. Se prega pouco, ih, aquele pastor não tem mensagem. Se o pastor não faz visita, ele diz assim: nossa, esse pastor não faz nem visita, não viu ele fazer nenhuma visita. Se o pastor faz muita visita, só vai almoçar na casa dos outros. Se o pastor tem carro novo, está roubando. Se não tem, miserável. Se o pastor termina o culto cedo, lá, não tem nem mensagem que termina o culto 9 horas. Se termina à tarde, extrapolei os horários, isso está errado. Nunca tá, para o invejoso nunca está bom nada. Só está bom quando ele está aqui, para ele. Só está bom quando ele ocupa o lugar. Ninguém é bom, ele é o melhor. Mude essa história. Quer ver a coisa mudar? Você não se dá muito bem com algum irmão e talvez não exista uma razão lógica para isso. E mesmo que existisse, você não poderia fazer isso. Mas faz o seguinte: o dia que você vê que está um irmãozinho no púlpito, que você não vai muito com a fachada dele, senta no banco e começa: usa ele, Jesus, manda fogo, usa ele, usa mais, Jesus. Você vai ver que o diabo vai começar a se desesperar. Comece a clamar a Deus: Senhor, usa mais o teu servo, usa mais aquela irmã do louvor, usa mais, meu Deus, usa mais aquele irmão da mensagem. E você vai ver que aquele demônio da inveja vai embora, e Deus vai te dar oportunidades também. Deus vai começar a te usar também dentro da casa do Senhor. Que o sangue de Jesus te cubra contra a inveja. Que o sangue de Jesus te guarde contra a inveja. Que o sangue de Jesus te limpe da inveja. Que o sangue de Jesus te proteja contra o invejoso. O invejoso está de olho em você, mas ele não vai prevalecer. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Levante a mão e exalte ao Cordeiro. Fiquem de pé, por favor. Eu sinto a presença do espírito de humildade, o espírito de simplicidade aqui entre nós. Senhor meu Deus, envolve os teus filhos, envolve a tua igreja. Dê-nos, Senhor, a tua graça, dê-nos, Senhor, a tua autoridade, dê-nos, Senhor, a tua comunhão, dê-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Levante sua mão, diga: meu Deus,
eu quero que o Senhor me guarde, que o Senhor me cubra com o teu sangue. Alô, estúdio, corte o nosso som. Deus abençoe os ouvintes de casa. A sua audiência é o motivo do nosso programa. A Voz da Libertação, programa que faz chegar perto de Deus.